Fala pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Dando sequência então ao início do mês de setembro. Setembro é um mês mais fraco de dividendos em relação ao mês de agosto, porque agosto é um mês que você tem o anúncio dos resultados trimestrais e também posteriormente o pagamento de dividendos relativos ao semestre, né, aos primeiros 6 meses do ano. Então é comum esse mês ser um pouco abaixo. Mesmo assim, ainda há oportunidades, tá? Nós falaremos sobre elas. Datacom de Banco do Brasil em aberto é provento, cerca de 953 milhões. TRPL4 também, que deve ter novos anúncios de proventos na reta final do ano ou até mesmo no início do ano que vem, ou anunciar para agora, para a reta final do ano e pagar no início do ano que vem, como já aconteceu. E Cielo nas mínimas, próximo das mínimas, também pode ser alvo de um aporte mais inteligente. E a Auri 3, né, a Auri Energia, tem um ótimo saldo de caixa, a empresa está muito interessante para deixar passar. Mesmo que voltou a negociar na última semana acima de 14, é um ativo que, na minha visão, vai entregar muito no longuíssimo prazo. Então, de antemão, para quem recebe, né, normalmente aí na primeira semana de setembro e ainda está com aquele pingado dos proventos que receberam agora na reta final da última semana do mês de agosto, que foi logo ali, né? Então, o que deve ser feito, na minha visão? Eu hoje trabalho fracionando os aportes, deixo lá no CDB em liquidez diária, né? Faço isso. A corretora normalmente dá uma margem. Eu não gosto de utilizar o capital de terceiros para adquirir ativos pessoais, uma vez que você está alavancando, e você pode fazer o quê? Né? Com esse saldo que a corretora te dá ali para você lançar a ordem, você lança a ordem com um valor que você consegue debitar em 2 dias, tá? Então, ordem limitada com validade até cancelar, normalmente 30 dias, a um preço interessante. Ao exemplo, TRPL4, eu quero comprar ela a R$ 24,50, só que hoje está R$ 25. Então, eu lanço a ordem, válido até cancelar, limitado aquele preço, limitada a data, uma quantidade, por exemplo, que eu consigo pagar com o saldo que eu tenho, que está lá no CDB rendendo, e bateu na pedra, né? Ou seja, a ordem foi aceita, executada, 2 dias para o valor ser liquidado como operação, então eu vou lá e faço o resgate e deposito esse valor na minha conta, é debitado da minha conta sem dor de cabeça, comprei barato, o ativo é meu, tá? E também posso colocar para alugar, tá? Então é um dos fatores aí que vocês devem observar, se organizar muito bem, fracionar o aporte. Ah, eu sou assalariado, então fraciona o aporte, não compra tudo de uma vez, não. A não ser que você não tem mesmo tempo, aí não tem o que fazer, você não tem tempo de acompanhar o mercado, mas é necessário estudar os ativos, o que está acontecendo, não ficar acompanhando simplesmente o preço, mas as oportunidades que esses preços, essas volatilidades de preço que o mercado te oferece, tá? Então é isso que acontece aí no médio prazo, no curto prazo, não é ficar simplesmente comprando e vendendo, e sim procurando oportunidades, lançar ordens e ficar tranquilo, tá? É um fator essencial para o investidor no longo prazo. Então vamos lá, pessoal, o que nós temos? Banco do Brasil, nesse ano já acumula mais de 3,11 por ação, alta de 13% de apagos, né? Em comparação com o ano passado, com o provisionado de 0,33, se você for tirar aqui o valor que é tributado, né, 15%, cai para 0,28, 0,29, com correção, né, você tem 25% de provento superior ao ano passado. Então, Datacom, tá, pessoal? Dia 11 de setembro, segunda-feira que vem, até lá, você tem direito, comprando, né, comprando, você tem direito lá na segunda-feira que vem a receber cerca de 0,28 por ação, com pagamento no dia 29 de setembro, aí bem rápido, tá? Além disso, vamos falar um pouco agora de Transição Paulista. Com relação ao histórico, nós temos um histórico no mês de outubro e dezembro em Transição Paulista, só que outubro e novembro é normalmente anúncio do terceiro trimestre. Então, esses dividendos, na minha concepção,
Se for para ser anunciados em 2023 ainda, podem ocorrer depois dos resultados, tá? Do terceiro trimestre de 2023 e também com os novos projetos entrando em operação ou no início de 2024, precisamente ela deve, se for para acontecer o pagamento no ano que vem, ela deve anunciar agora em dezembro. Isso nós não controlamos, mas há algumas informações que devem ser estabelecidas para você não ficar perdido, é a questão do fluxo de caixa. A companhia tem caixa para pagar, há compromissos no curto prazo que vai impedir ela de fazer esse pagamento, esse anúncio e respectivo pagamento nos próximos 3 meses? Aí nós vemos aqui, essa informação é pública, do saldo de fluxo de caixa, aumento, né, saldo final em 724 milhões, um aumento de 300 milhões, fluxo de caixa livre positivo, boa parte disso vindo de lucro líquido, tá? Que permaneceu como reserva de lucros também para a companhia. Muito acima do histórico do ano passado, em comparação com o ano passado, que não tinha, tinha um terço disso, né? Praticamente o saldo final tinha um terço disso, né? Tinha 221 milhões e encerrou com 724 milhões. Isso daqui, pessoal, é só uma foto do momento financeiro, da composição financeira da empresa. Não quer dizer que lá no final do ano esse saldo vai continuar positivo. Se tiver alguma amortização para ser feita, se tiver que pagar algum fornecedor, uma folha de pagamentos alta, algum imposto alto, algum também algum ou outro processo judicial, alguma alíquota, né, de processo judicial, tudo isso daqui é mensurado do caixa. Mas, em primazia, uma empresa para pagar dividendos, ela tem que estar com caixa positivo, tá? E é sobre isso que iremos falar. Cielo, 3,85 fechou na sexta-feira. É bem lembrado, pessoal, que lá, não muito distante, mês de maio, cerca de 5 meses atrás, estava cotado a 5,68 uma única ação da Cielo, ou seja, quase a metade, né? Tem muito a cair ainda, mas a empresa não ficou muito abaixo da sua, entregou resultados abaixo do seu histórico, pelo contrário. Um negócio que eu estou estudando bastante na Cielo é a Cateno, que é um negócio basicamente de validação digital, formalização de pagamentos, né, desenvoltura de formalização de meios de pagamentos, e também cuida muito da forma em que o Ourocard, que pertence ao Banco do Brasil, é desenvolvido, né, como pagamento. Então, só essa informação para mim já conta muito. Além também de ser uma empresa, nesse caso a Cateno, que trabalha com os meios de pagamento do governo federal e tudo mais. Então, isso o investidor ele tem que estar de olho. São fatores que muita gente não observa, não vai estudar, olha apenas o negócio de adquirência da Cielo e não olha esses outros fatores que estão aí de fora do preço de tela, de fora até mesmo dos indicadores de valuation. A Cielo deve anunciar proventos em novembro, então acredito eu que não é nenhum absurdo começar a comprar de pouco a pouco, uma vez que o preço é mínimo, né? Custa menos que uma passagem de ônibus hoje, custa menos aí que um salgado, né? Praticamente uma ação da Cielo, e o seu VPA está acima disso. Então é interessante olhar por esse lado e dá para você comprando ali de pouco a pouco, esquece que tem, vai comprando, um ativo que dá lucro e anuncia dividendos normalmente em novembro, tá? Então, e dezembro. Então, dá para ir adquirindo. Por mais que a empresa queimou caixa, se você olhar o fluxo de caixa das operações geradas no ano, nos 6 meses são mais de 2,5 bi. Entretanto, nós vemos aqui ó, que o fluxo de caixa livre encerrou negativo. No ano passado já tinha encerrado negativo. Parte disso aqui é de venda de dividendos e parte disso é da necessidade dos custos e também dos investimentos feitos. Então, terminou aí com saldo final de caixa, mesmo assim equivalentes, né? Ou seja, tudo que a empresa tem ali que é liquidez, caso ela precisa formalizar também com caixa de maneira rápida nos próximos 12 meses, ela consegue fazer. Encerrou com 951 milhões, um valor muito abaixo do ano passado, que foi mais de 1 bi e 700 milhões. Entretanto, a companhia, na minha visão, está no caminho certo. Vai sofrer com os apagões que teve agora
no final de agosto, que impactou o setor de varejo na ordem de 5% dos resultados. Mesmo assim, é uma empresa que, na minha visão, ela pode ainda entregar bons resultados perenes aí no médio prazo. E por último, a Auren Energia, a Auri 3, você vê que há não menos também que aliás, 5 meses, lá em maio, era negociado a R$ 15, antes também dos proventos, né? Antes daquele 1,50, que foi um dividendo altíssimo pago por ação, e a perspectiva de um novo anúncio até o final do ano. Até porque hoje, né, os indicadores são bons de valuation, PL de 4,45, a margem também. Você vê que já é uma empresa que nasce com uma margem bruta de 21%, um ROI de 20%. Isso daqui é um retorno muito bom para o setor, em comparação até com as outras empresas do setor. É um retorno muito bom. Tem uma ótima liquidez corrente, quase uma vez, 12 o que ela deve, né? E também ela negocia abaixo do VPA, do valor patrimonial por ação. Eu gosto de olhar esse indicador para comprar empresa de energia elétrica. E o fluxo de caixa, que eu acho que aqui é uma resposta muito boa se tem capacidade para pagar dividendos. Nós vemos aqui, né, que entrou aquela parte aquele valor que é de direito dela receber, entrou aqui um fluxo de caixa livre na ordem de mais de 3 bilhões, tá? Para os 6 meses de 2023. Além disso, um saldo inicial de 3 dobrou o saldo final, ou seja, passou a ser 6 bilhões, muito superior ao ano passado. Para ter uma ideia, a empresa vale o quê? A empresa vale um pouco mais de 13 bilhões de valor de mercado em bolsa, né? Nós estamos pagando 13 bilhões para uma empresa que tem 6 bilhões em dívidas, boa parte desse endividamento é no longo prazo, ainda tem projetos para entrar em operação como receita, e mesmo assim ainda tem 6 bilhões de caixa líquido, ou seja, nós estamos comprando uma empresa que é caixa líquido, e isso é muito bom, isso é muito positivo, e isso também traz outra expectativa. Essa empresa aqui deve entrar, nesse caso, no setor de transmissão no final do ano, nos próximos leilões. Na verdade, tá? Eu quero ver como que será o comportamento no próximo leilão. Não levou nesse, para mim, mesmo a empresa tendo dinheiro, significa, né, que ela não está queimando dinheiro à toa. Eu tenho caixa, eu quero me desfazer do caixa. Não, está tentando alocar certinho, entrar da maneira correta, e vamos observar como que a administração da empresa irá se sair também quando entrar no segmento de transição de energia, que é uma promessa da administração da empresa, né? Estuda isso e também estuda a aquisição de outras companhias. E também um plus a mais, que é o pagamento de dividendos, que deve ocorrer aí com esse saldo muito forte de caixa. Não é nenhum absurdo ela pagar 1,5 bi aí de dividendos, ou cerca de mais de 1,50 por ação de dividendos nessa reta final do ano e também início do ano que vem. Portanto, pessoal, oportunidades temos. O que não podemos fazer é simplesmente emular o comportamento do mercado ou tentar pegar todas essas oportunidades de uma vez e não ter caixa para estar preparado para novas oportunidades que vão surgir no decorrer do mês, como aconteceu em agosto. Portanto, pessoal, esse foi o vídeo aqui. Espero que gostaram aí, tenham gostado do conteúdo. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião. No mais, encerro esse vídeo por aqui. Bons apostas a todos vocês e até o próximo.